Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos compreender um pouco melhor como as classificações dos polímeros podem nos fornecer informações sobre essa classe de materiais. Bem, a primeira classificação que nós vamos discutir é sobre a funcionalidade dos monômeros. Nós já sabemos que para que um polímero seja formado, é necessário que ele seja proveniente de um monômero com pelo menos funcionalidade igual a 2. O que isso significa? Eu tenho que ter uma molécula que tenha a possibilidade de formar duas ligações, como esse caso aqui, como o caso do estireno. A ruptura de uma das ligações aqui proporciona uma ligação com esse carbono e uma ligação com esse outro carbono. O polímero resultante de um monômero com funcionalidade de pelo menos 2 terá cadeias lineares que podem ser ramificadas ou não e um comportamento termoplástico. Se os grupos aqui eu vou mostrar para vocês alguns outros polímeros que também possuem funcionalidade igual a 2, o ácido terefitálico e o etileno glicol. Aqui é uma das funcionalidades, aqui uma outra e aqui também uma e aqui também a outra, ok? Se os grupos funcionais do monômero permitirem reação por 3 ou mais pontos, como por exemplo essa molécula aqui ou essa molécula aqui, o polímero resultante poderá fazer ligações cruzadas, apresentando ligações reticuladas e comportamento termorrígido. Vale lembrar, e agora eu chamo a atenção, que as condições reacionais são determinantes para obter materiais com variações significativas na massa molar, na distribuição, no encadeamento dos meros, na configuração dos átomos que compõem a cadeia polimérica e na taticidade do polímero, entre outros. A reação também deve possuir uma velocidade adequada para que possa ser de interesse comercial. Com relação a uma outra classificação, que é sobre os tipos de cadeias, nós temos as cadeias lineares e as cadeias ramificadas. As cadeias lineares elas são formadas por monômeros bifuncionais. Moléculas adjacentes nesses monômeros são unidas por forças secundárias, ou seja, eu tenho aqui uma estrutura, aqui uma cadeia, aqui eu tenho uma outra cadeia. A união entre elas acontecerá por forças secundárias ou intermoleculares. A plasticidade ou caráter termoplástico vai aumentar com a temperatura. Todos são termoplásticos, né? Então, nas cadeias lineares, a cadeia polimérica é constituída apenas da cadeia principal. É formada pela polimerização de monômeros bifuncionais, podendo exigir a ajuda de catalisadores estereoespecíficos, para justamente manter essa cadeia linear e não com presença de ramificações. Já as cadeias ramificadas são formadas por cadeias lineares com ligações perpendiculares ao corpo do monômero. As ramificações vão afetar o entrelaçamento das cadeias. Então, podemos dizer que nas cadeias ramificadas, a partir da cadeia principal, partem prolongamentos que podem ser longos, né, como eu mostro aqui, ou curtos, como está sendo mostrado aqui, formados pelo mesmo mero que compõe a cadeia principal, ou por outro mero formado, ou que vai formar, né, diferentes arquiteturas. As principais arquiteturas que nós temos são essas daqui, né? A primeira delas é a arquitetura aleatória. Na arquitetura aleatória, as ramificações são de tamanhos variados, que podem ser longas ou curtas, mas elas são formadas com a mesma unidade de repetição que está presente na cadeia principal. Um exemplo desse tipo de polímero é o polietileno de baixa densidade. Outro tipo de arquitetura é a arquitetura radial ou estrelada, como essa que está sendo mostrada aqui. A cadeia polimérica vai ser formada por vários braços, né, que são esses daqui, que partem do mesmo ponto central, formando uma estrela. Tal arquitetura, ela pode
ter diferentes números de braços, né? Pode variar de 4 a 32. Outra possibilidade é a arquitetura do tipo pente. Na arquitetura do tipo pente, da cadeia principal partem cadeias de tamanho relativamente homogêneo, semelhantes, e são distribuídas também homogeneamente ao longo de toda a extensão da cadeia polimérica. O polietileno de baixíssima densidade é um exemplo desse tipo de arquitetura, e as ramificações são curtas, né? E definidas pelo comonômero utilizado durante a copolimerização. Bem, aqui eu mostro para vocês uma breve comparação de dois polímeros que possuem cadeias lineares e cadeias ramificadas, o polietileno de alta densidade, que seria esse daqui, e o polietileno de baixa densidade, que seria esse daqui. Então aqui nós temos algumas informações sobre o tipo de cadeia, se é linear ou ramificada, as ramificações que são encontradas, a densidade. O polietileno de alta densidade, ele tem uma densidade maior do que o polietileno de baixa densidade. A temperatura de fusão para o polietileno de alta densidade, 135 graus Celsius. Para o de baixa densidade, 110 graus Celsius. A porcentagem de cristalinidade no de alta densidade gira em torno de 90% e no de baixa densidade em torno de 60%. Parâmetros também estruturais e de propriedades físico-químicas, como a resistência à tração e elongação-ruptura, também é variável nos dois casos. Ainda temos um outro tipo de cadeia, que seria as cadeias com ligações cruzadas. As cadeias com ligações cruzadas, elas estão ligadas entre si através de uns segmentos, né, de cadeia, que são unidos por forças primárias covalentes fortes. Então, polímeros com alta densidade de ligações cruzadas são considerados termofixos. Por quê? Porque essas ligações cruzadas, elas vão fazer com que o polímero tenha menor possibilidade de deslizamento. Então, em função da quantidade de ligações cruzadas, médias por volume unitário de polímero, a gente pode dividir os polímeros com ligações de baixa densidade, que seriam os elastômeros, exemplo disso seria a borracha vulcanizada, ou polímeros com alta densidade de ligações cruzadas, que daria origem aos termorrígidos, né? Então, aqui uma borracha, e aqui um outro exemplo, que seria a ureia formando o formaldeído, que é um termorrígido.